Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar sobre duplos? A verdade é que durante toda a minha vida encontrei pessoas que achei parecidas com as outras, que olhava pra uma e pensava na outra imediatamente. Acho que você já deve ter passado por isso. O caso mais absurdo foi quando eu tava na faculdade e vi um cara que tinha o mesmo rosto que a minha tia. Era idêntico, eu juro. Ok, talvez não fosse idêntico, e eu tenho um leve problema de reconhecimento facial, mas a semelhança me perturbava da mesma forma. Parecia que tinham ficado com preguiça de criar um design pro rosto do moço. Se fosse no desenho, a gente chamaria isso de síndrome do mesmo rosto. Deixa eu explicar melhor. Já notou como algumas princesas da Disney, principalmente as que têm traços europeus, parecem a mesma pessoa? Jogos tipo Danganronpa, o próprio Genshin Impact que tava todo mundo jogando, mangás antigos como Sailor Moon, Dragon Ball, Pokémon, mangás modernos tipo Bakuman, aqueles baseados em Isekai, e romances escolares genéricos, pra não mencionar os etis, né, onde todas as garotas têm a mesma cara, que pela estilização do próprio gênero se tornam extremamente semelhantes entre si. Bem, isso não é coincidência. Além daquela velha justificativa de padrões de beleza, existe uma verdade muito mais sinistra e profunda por trás dessa cortina de fumaça da falta de representatividade. Chama preguiça. Vamos lá, cenário hipotético com a Reply. Você é um artista que tenta fazer rostos diferentes, e um dia percebe que aquele rostinho popular com traços delicados deu mais certo, teve mais interação. Então, você repete a dose e uau, funcionou de novo. Quando se é um artista experiente, devido a estar preso em um traço que se torna sua marca, é tentador não inovar, conhecendo o que agrada o público. Olha a Sakimi-chan, por exemplo. Ela provavelmente é uma das artistas digitais mais bem pagas do mundo, e toda a renda dela depende exclusivamente de agradar o público. Você realmente acha que ela vai tentar inovar e arriscar perder alguma coisa? Ou que alguém liga pra que todos os caras que ela desenha tenham a mesma cara e o mesmo tipo de corpo? A mesma coisa acontece com a Disney e as princesas mais populares. Grandes empresas se preocupam com o lucro, e isso é um fato. Quanto à indústria do anime, embora os traços se diferenciem por gênero, muitas características de um gênero se tornam marcantes em traços diferentes, porque existe uma expectativa do gênero a ser cumprida. Mas isso com os animes se torna tão absurdo que daria pra fazer um vídeo só sobre isso. Além, é claro, do trabalho exaustivo da troca de animadores entre empresas, o que tende a unificar e simplificar o traço em muitos aspectos. Diminuindo um pouco o nível, vem a parte do vale da estranheza que muitas pessoas veem em furries ou em robôs, e se deve ao fato que os olhos são os mesmos que os dos humanos. Não foge não, Lupe, eu tô vendo esses olhos de humano aí na tua cara. Agora, falando de artistas pequenos que nem eu, que não tem nada a perder, por que a síndrome do mesmo rosto nos afeta tanto? É fácil justificar as coisas como é o meu estilo, eles são da mesma raça mágica, eles têm características diferentes de expressão e personalidade, mas no fim eles têm a mesma cara. Muito disso se reflete em dois motivos que separei. O primeiro é que a pessoa se convence que aquele é o estilo dela, e que se sair daquela gama de tipo de rosto, ela se tornará menos reconhecível para os outros, o que é uma baita mentira. E a segunda, que é onde a carapuça me serve, é a preguiça de tentar elaborar novos designs por causa do próprio padrão estético. Eu gosto muito de cabelos curvados e olhos grandes, narizes bem marcados, mas você concorda que, se você olhar os meus desenhos por muito tempo, vários deles acabam perdendo um pouco da personalidade, daquilo que deveria torná-los únicos? É claro, se eu fosse escrever uma história com vários personagens, eu tomaria esse cuidado, mas quando de desenho pra desenho, é muito mais simples ir pela rota que te agrada, e quando a gente faz isso, a gente limita o nosso aprendizado e crescimento como artista, até porque tem aquelas pessoas que aprendem a desenhar um tipo de rosto popular e depois disso dizem, é o meu estilo, e param de aprender. Ter a consciência de que isso é feito te torna um artista melhor e um consumidor melhor, porque quando você se depara com obras diferenciadas como Mob, Boku no Hero, Moana, Gekkan Shoujo, os clássicos da Pixar, God of War, Gravity Falls, Naruto, Kung Fu Panda, infinitos exemplos, se tornam mais especiais, valorizáveis, pois em seu conjunto, os personagens são únicos e memoráveis. E tente imaginar pro personagem que situação terrível descobrir que você tem o mesmo rosto que outras milhares de pessoas. O medo de um duplo circulando por aí assola a humanidade desde as primeiras peças de Shakespeare, mas ficou mais reconhecido no Vale do Medo com as contribuições do Edgar Allan Poe. Lá por 1830, ter alguém semelhante a você, repetindo seus atos ou agindo de maneira oposta, a mera existência de outro ser semelhante era o suficiente para tematizar uma preocupação humana muito comum, principalmente entre os povos mais animalescos, conhecidos como adolescentes. Se trata do medo de fundir a sua identidade com o grupo e não ter qualquer elemento único e especial, que torne você diferente dos seus amigos ou colegas. Para mim, decretar que um personagem viva o destino de participar de um pesadelo de Zuma
comer. Me parece um destino mais cruel do que ser um. E aí fica a dúvida. O que torna o traço de uma pessoa um traço dela? Algo reconhecível como único? Bem, na minha opinião, um bom artista sabe fazer de tudo um pouco. E justamente por isso consegue, por pequenos elementos, trazer sua voz de um jeito subjetivo, com elementos sutis de iluminação, gesture, composição. A mesma pessoa pode desenhar um humano e um troll e você ainda vai saber que foi ela quando ela desenvolveu de verdade um estilo. Porque isso se torna evidente de uma maneira muito particular, quase intuitiva. Desenvolver um estilo leva tempo, e não é algo que nasce com você nos seus primeiros desenhos. Isso se chama zona de conforto. Hoje nesse desenho de fundo, eu tentei sair um pouco da minha. E sobre representatividade, eu gosto de encarar isso como um bônus. Fiz o meu avatar do canal propositalmente com um nariz grande, porque eu tenho um, e sinto falta de ver mais narizes avantajados representados na mídia. Então eu faço a minha parte como artista, e cobrar representatividade de traços é algo completamente válido. Contanto que você não seja chato. Eu não sei você, mas tô cansada de ver o rosto de princesa, entre muitas aspas, em todos os lugares. E todos os caras que são bonitos, sendo representados como altos e com olhos finos e boca larga. Sim, exceções existem. Tem a Camille no LoL e o Levi no Attack on Titan. Mas também tem a Serafine, que acabou de lançar. E o Todoroki, que convenhamos, não tem uma queimadura de verdade tipo a do Zuko, que deforma a pele. E sim uma mancha que não altera em nada a feição de rosto de princesa dele. Mas as exceções são isso. Exceções, que gradativamente se tornam, pro bem de todos, um pouco mais comuns. Espero não ter deixado ninguém chateado com a minha opinião, só porque apontei que o traço do seu anime favorito é genérico ou feito pra agradar as massas. Porque não tem nada de errado nisso. Não é um defeito que uma obra possua uma construção de personagens batida. Isso só a torna menos única e memorável nesse aspecto, que pode ser facilmente compensado pela história. Antes de tudo, esse vídeo não é uma crítica, mas um alerta sobre algo que a maioria das pessoas não presta atenção. A falta de representatividade é algo bem mais perceptível do que a falta de diferencial naquilo que já está representado. Fica até parecendo aquela piada de mau gosto, de que todo asiático é igual, que todo ator de Hollywood é igual, quando no fim das contas, a gente sabe que isso não é verdade. Então por que na mídia 2D e 3D deveria ser? Quanto mais pessoas estiverem atentas sobre isso, mais fácil é cobrar e mudar, porque a mídia se altera pelo que vende, e se as pessoas valorizarem mais designs únicos com personalidade, mais ela vai se adequar ao público. Pelo menos essa é uma esperança que eu tenho. Ah, e agora que o vídeo tá acabando, aposto que você deve conhecer mais exemplos de animes, jogos, filmes, desenhos, que sofrem da síndrome do mesmo rosto. Seria ótimo se você pudesse contribuir escrevendo nos comentários pra poder reforçar o ponto desse vídeo. E claro, não é só o design que faz uma história ser única, né? Isso é óbvio. Então se quiser aproveitar pra recomendar algo bom pra galera, fica à vontade pra indicar. Assim como pra discutir o tema. Seria realmente legal ter uma lista de indicações por aqui. Lembrando que se tiver gente brigando ou se ofendendo, eu só vou apagar o comentário e bloquear a pessoa do canal. Aqui não é um ambiente pra brigar, e sim pra contribuir com a conversa. Ah, e se você gostou desse vídeo e quiser me acompanhar, tá aqui o meu Twitter. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!